Então, hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é o dia do Acharya, do Santo Nome. Srila Namacharya Sila Haridasakura. Por que o Acharya do nome? Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Srila Acharya Maharaj falou, o Acharya ele tem que praticar da forma correta para ensinar pelo exemplo, senão ele não é um Acharya. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. E Namacharya Sila Haridasakura, ele cantava 300 mil vezes o Santo Nome por dia, todo dia. Ele fez um voto de cantar 300 mil vezes o Santo Nome por dia. E nós, na verdade, o Guru pediu para nós cantarmos no mínimo 16 voltas. Se você não tiver tempo de forma alguma, no mínimo 4. Não deixa a Japamala jejuar. E Namacharya Sila Haridasakura cantava 300 mil vezes o Santo Nome em voz alta. E por que ele cantava em voz alta? Para beneficiar a todos. Aqueles que não têm boca para cantar, as plantas, os insetos, tudo, na verdade, que não consegue cantar o Santo Nome, os animais, ele beneficiava todo mundo. 300 mil vezes cantando o Santo Nome em voz alta. E Namacharya Sila Haridasakura, ele era bem mais velho do que Mahaprabhu. Ele tinha mais ou menos a idade do pai de Mahaprabhu, Jagannatha Misra. E ele, e também Advaita Acharya e outros Vaishnavas da época, eles eram perseguidos pelos muçulmanos. Os muçulmanos perseguiam eles porque eles cantavam Mahamantra Hare Krishna, eles eram hindus e eles eram perseguidos. Então, tanto ele como Advaita Acharya ficaram pedindo para Deus aparecer. Advaita Acharya fazendo o puja e Namacharya Sila Haridasakura pedindo em voz alta para Deus aparecer. E Deus, ele aceitou o pedido deles e veio na forma de Mahaprabhu, que é a união de Krishna com o coração, o humor e a auréola de Shrimati Radharani, envolto, a pele de Shrimati Radharani dourada. Então ele apareceu porque eles pediram, e não só por causa disso, claro, mas eles pediram muito para ele aparecer. Outro dia tivemos a comemoração da esposa, né, do aparecimento da esposa de Advaita Acharya, Sita Thakurani, nós comentamos sobre isso. Mas ele, quando o Mahaprabhu apareceu, ele já sabia que aquela criança era a suprema personalidade de Deus. Não só ele, Advaita Acharya também sabia, a esposa de Advaita Acharya sabia, e Srivasa Acharya sabia, todo o Panchatattva já sabia que aquela criança era a suprema personalidade de Deus. E ele foi íntimo de Mahaprabhu a vida inteira, ele serviu, ele passou pelos passatempos, né? Ele estava junto nos passatempos de Mahaprabhu, desde o nascimento até no final. Depois vamos falar sobre isso, o porquê que ele escolheu o momento para abandonar o corpo. Mas ele era muito próximo também de Advaita Acharya, era íntimo amigo de Advaita Acharya e Srivasa Acharya. Apesar de ele não fazer parte do Panchatattva, apesar de Namacharya Sila Haridasakura, ele não ser do nosso Guru Varga, ele não faz parte da nossa sucessão discipular, mas é um devoto puro de Deus, cantando essa quantidade de santos nomes, e na verdade ele não cantava as palavras como nós, ele cantava o santo nome. E o santo nome, cantar o santo nome é cantar sem ofensas. Nós cantamos as palavras do santo nome. Então aquele que acha que canta o santo nome, ele está totalmente enganado. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Nós cantamos as palavras Hare Krishna e Rama, mas não o santo nome. Cantar o santo nome é cantar de forma pura. E aí nós vamos eliminar os nossos inimigos, as nossas ofensas, nós vamos eliminar tudo isso, inclusive nós vamos aliviar a nossa miséria material. Quem canta o santo nome, sem ofensas, ele elimina ele elimina as misérias materiais que todos nós estamos sujeitos, que são as misérias dos fenômenos da natureza, dos outros seres, dos outros corpos, e também a doença física e mental. Então veja só o poder do santo nome. E ele cantava, como já falei várias vezes,
Muito, 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 muito. E ele tem vários passatempos, ele pregava também, era um grande pregador. Mahaprabhu falou para ele, depois Mahaprabhu cresceu, claro, né? E antes de Mahaprabhu crescer também, ele cantava os santos nomes o dia inteiro, em voz alta, e isso incomodava muito os muçulmanos. Isso incomodava muito eles. E o governo era muçulmano, Qazi, Chad Qazi, ele era muçulmano, incomodava muito ele isso. E o que ele mandou fazer? Ele mandou os guardas dele baterem em Namacharya Haridasakura em 22 lugares públicos. Ele foi espancado em 22 locais públicos, normalmente feiras livres, locais que vendem na rua as coisas, quem já foi para a Índia sabe como é. 22 vezes ele foi, bateram nele, mas não bateram pouquinho, bateram com um pedaço de pau. A polícia bateu nele, espancou ele. E a última vez que fizeram isso nele, pensaram que ele havia morrido. E aí levaram o corpo dele para o Qazi, o governador. E aí o governador, alguém falou, vamos fazer um túmulo para ele, né? Aí o governador falou, não vamos fazer isso para ele. Vamos jogá-lo no Ganges. Vamos jogar ele no Ganges. E aí colocaram Namacharya Haridasakura no rio Ganges. E ele não havia morrido. E ele saiu do Ganges e ele foi para uma caverna. Ele ficou mais de um ano numa caverna, continuou a cantar os 300 mil vezes o santo nome por dia. E as pessoas viram que ele estava lá. Por que ele foi para essa caverna? Ele foi, na verdade, buscar a Advaitacharya. Ele foi na casa de Advaitacharya, mas no caminho ele ficou na caverna cantando, e as pessoas iam alimentá-lo na caverna. E aí o que aconteceu? Maya Devi, Maya foi lá provocar ele. Maya ficou 3 dias provocando ele. E ele cantando, e ela ficou 3 dias. Ele ficou 1 mês na caverna. E nesse período da caverna, Silacharya Maharaj falou, ele cantava não 300 mil vezes o santo nome, ele cantava mais de 1 milhão de vezes o santo nome. Durante esse 1 mês que ele ficou na caverna, ele cantava mais de 1 milhão de vezes o santo nome. Você está cantando a japa, Vijay? Acharya Maharaj falou que é ofensa a Harikata. E então, ele cantava normalmente muito, mas imagina 1 milhão de vezes o santo nome por dia. E aí Mayadevi veio lá provocá-lo, e ele não caiu na tentação de Mayadevi. E o que aconteceu depois disso? Além dele ser provocado, algumas pessoas levaram prostitutas para ele. Elas ficavam lá ao lado dele, provocando ele. E ele nunca parava de cantar. E elas viram tudo isso, e elas se renderam a ele, e ele deu o santo nome para elas. Ele iniciou elas no santo nome. Depois ele saiu da caverna, e aí Mahaprabhu foi crescendo, Nityananda Prabhu foi crescendo, né, que eles eram garotos, muito mais novos que ele, e Mahaprabhu falou para ele, para Nityananda Prabhu, vá pregar o santo nome, vá distribuir a consciência de Krishna, para os dois. E aí tem a história de Jagai Madai, que todo mundo conhece, não sei se o Raghunanda conhece, não conhece ainda, mas vai conhecer agora. Então, a história de Jagai Madai, eram 2 brahmanes, que não seguiam nada de um brahmane. Não tinham, porque ser brahmane não é você ser da casta brahmane. Ser brahmane é você cantar todo dia os 3 vezes o Gayatri Mantra. Senão você não é brahmane. Você não adianta receber a iniciação de brahmane. Você tem que fazer atividades de brahmane. Você tem que oferecer a boga, você tem que fazer o arati, você tem que ter uma vida de brahmane. Senão você não é brahmane, você somente recebe a iniciação. E esses 2, eles eram de família brahmane, de casta brahmane, mas eles eram totalmente assim, eles bebiam na rua, faziam arruaça, batiam nos outros. E aí, Namacharya Haridasakura e Nityananda Prabhu, eles foram pregar de casa em casa. Mas Nityananda Prabhu falou, nós temos que pregar para os mais caídos. Aquele que está numa condição mais caída é o que nós temos que fazer, que nós temos que pregar. Por isso, a Sebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele foi chamado por Srila Siddhar Maharaj de Shaktavesha Avatar de Nityananda Prabhu.
Ele é um avatar de Nityananda Prabhu, que veio dar o santo nome para nós, a consciência de Krishna para nós. E aí eles se encontraram na rua, Jagai Madai, bebendo. E Nityananda Prabhu falou, vou falar com eles, vamos distribuir o santo nome para ele. Mas Haridas Thakura já era muito idoso. Ele falou, eles vão correr atrás de nós, você é novo, você vai fugir. Eu não, eu sou velho, eu não consigo correr. E dito e feito, ele ficou de longe olhando, e Nityananda Prabhu foi lá e falou para eles, cante o santo nome, cante o santo nome. E Jagai Madai zombaram dele e correram atrás dele. E eles fugiram. E eles vieram para Mahaprabhu e contaram para Mahaprabhu isso. E Mahaprabhu sorriu e falou, vá lá amanhã de novo, continue pregando. E no dia seguinte eles voltaram lá. E aí Haridas Thakura já ficou de longe também, claro. E Nityananda Prabhu foi lá e eles falaram, Jagai Madai falaram, de novo você veio aqui? De novo você veio incomodar a gente com esse negócio de cantar Mahamantra Hare Krishna? E aí Madai pegou o jarro de vinho, que era de barro na época, e quebrou na cabeça de Nityananda Prabhu. E o sangue escorreu da cabeça, machucou Nityananda Prabhu. Mesmo assim, Nityananda Prabhu falou para ele, não faz mal que você me machucou, mas cante o santo nome. Fale Hare Krishna. E aí, claro que eles não falaram, e eles foram embora. Eles ficaram, na verdade, eles ficaram lá, né? Eles ficaram lá e rapidamente a notícia correu ao ouvido de Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu soube disso, ele chamou a Sudarshana Chakra, que é uma arma que Krishna tinha, que matava os demônios. Era circular assim, bem afiada, e ele jogava e cortava a cabeça dos demônios em Dwapara Yuga. Então ele chamou a Sudarshana Chakra e foi lá para matar os dois. Quando ele chegou lá, Nityananda Prabhu falou para Mahaprabhu, você não está em Dwapara Yuga, você está em Kali Yuga. E você prometeu que em Kali Yuga você não ia usar armas, você ia usar o santo nome para converter os outros. Não matando os demônios, mas convertendo eles no santo nome, com o santo nome. E a sua arma em Kali Yuga é o Karta e a Mridanga. E aí, Jagai correu aos pés de Mahaprabhu, mas Mahaprabhu não aceitou. E Nityananda Prabhu falou, não, ele me defendeu, porque Jagai, ele defendeu Nityananda Prabhu, ele não deixou o irmão dele bater mais em Nityananda Prabhu. Então ele falou, não, ele me defendeu. E Mahaprabhu deixou ele tocar os pés e deu a misericórdia para ele. Deu a liberação para ele. E Madai, vendo isso, mais demoníaco, né? Ele vendo isso, ele foi lá e pediu a misericórdia também para Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu falou, não, eu só te dou a misericórdia se Nityananda Prabhu te der antes. E Nityananda Prabhu falou, eu já dei a misericórdia para ele. E aí Mahaprabhu aceitou os dois como discípulos e deu o serviço para eles. Qual que era o serviço que Mahaprabhu deu para eles? Vocês vão limpar a beira do Ganges, a lateral do Ganges, porque as pessoas evacuavam antigamente na lateral do Ganges, não tinha banheiro. E ele falou, você vai limpar o excremento de todo mundo que vai lá evacuar na beira do Ganges. E o serviço deles ficou esse, limpando as fezes, enfim, limpando a beira do Ganges. E não é um serviço nada desonroso, serviço é serviço. Ainda mais um guru genuíno ou o próprio Deus dando serviço para ele. Então, esse é o passatempo de Jagai Madai com Haridas Thakura, Namacharya Sila Haridas Thakura, com Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. E tem vários e vários e vários passatempos deles, muitos passatempos, e agora eu não me recordo, mas de repente eu me recordo de mais algum deles. E Namacharya Sila Haridas Thakura, ele não entrava no templo do Senhor Jagannatha, porque ele era muçulmano, ele era de família muçulmana. Por isso o Kazi, Chadikazi, não aceitava isso. Chadikazi não aceitava que ele cantasse o santo nome, que fosse hindu, porque ele era de família muçulmana. E Mahaprabhu, Haridas Thakura, Namacharya Sila Haridas Thakura, ele pediu para Mahaprabhu que ele queria morar em Puri, porque Mahaprabhu morou os últimos 18 anos da vida dele em Puri, a cidade litorânea, onde tem o templo do Senhor Jagannatha. E ele pediu
Namacharya Sri Haridas Thakura falou, ele estava em Navadvipa, ele falou, quero ir para Puri, eu quero morar perto de você. E Mahaprabhu aceitou e pediu para o Chadikasi para dar uma casa, uma cabana, com um local que tivesse um jardim para Haridas Thakura. E esse local hoje é chamado de Siddhabaku, que tem aquela árvore que nós já contamos a história, que ela é oca por dentro. É uma árvore gigantesca que tem lá, da época de Mahaprabhu, está lá. Eu tirei foto dessa árvore. Ela é oca, ela tem todo o tronco dela, gigante, enorme. Ele passa por vários lugares, assim. Você olha e você fala, essa árvore é pré-histórica. Ela não, sabe, não é uma árvore que... Ninguém nunca viu uma árvore daquele tipo. E ela secou por que essa árvore? Porque eles usavam essa árvore para fazer o corpo do Senhor Jagannatha e também a escova de dente do Senhor Jagannatha. E tem um lila com Namacharya Sri Haridas Thakura, que eu lembrei agora, né? Ele cantava, quando ele recebeu essa cabana para morar e o local que tinha um jardim, ele cantava no sol. Ele cantava no sol, estava chovendo, ele cantava na chuva. Ele só usava a cabana para dormir, mas ele ficava o dia inteiro lá. O dia inteiro cantando a Japamala. E Mahaprabhu, ele foi no templo do Senhor Jagannatha, de tempos em tempos, eles trocam a escova de dente, que é feita de madeira. Na Índia, os antigos usavam a escova de dente, ele tinha cerdas como a gente tem hoje, nada, né? E ainda hoje eles usam alguns tipos de madeira para escovar o dente, alguns tipos de coisas, né? Para escovar o dente. E aí Mahaprabhu pegou essa escova do Senhor Jagannatha e ele enterrou nesse local que Namacharya Sri Haridas Thakura morava. Em poucos dias a árvore ficou enorme, que é essa árvore que está lá até hoje. Ela tem mais de 500 não, mas ela tem uns 500 anos, essa árvore. E aí ela fez sombra para Haridas Thakura, do sol, da chuva, enfim, e está lá até hoje essa árvore. E Mahaprabhu, como se lá Haridas Thakura não podia entrar no templo do Senhor Jagannatha, porque somente o hindu consegue entrar lá. Nós ocidentais não podemos entrar lá. Somente o hindu, ele consegue entrar lá, ele pode entrar lá. Então, e Rupa Goswami, Sanatana Goswami, uma aula de Srila Govinda Maharaj, ele fala que nem eles entravam lá. Eles eram filhos de brahmanes, mas eles trabalhavam para o governador muçulmano, e eles perderam a casta. Você pode ser filho de brahmane, mas se você trabalhar para o muçulmano, se você casar com um ocidental, enfim, tem várias regras, você perde a casta. Você não pode mais entrar no templo do Senhor Jagannatha. Então, o que acontecia? Mahaprabhu, ele recebia a praçada do Senhor Jagannatha, toda hora do almoço e janta, ele recebia a praçada, o servo dele, Govinda Das, ia lá dar a praçada para ele, pegava a praçada, e Govinda Das é irmão espiritual de Mahaprabhu. Ele é discípulo de Isvarapuri, que é o guru de Mahaprabhu. E ele todo dia levava para Mahaprabhu, e o remanescente de Mahaprabhu, o que sobrava, que Mahaprabhu não comia, ele mandava levar para Haridas Thakura. E essa Siddhabaku, esse local que a Haridas Thakura morava, é bem próximo do templo do Senhor Jagannatha. É questão de menos de 5 minutos andando a pé. E Mahaprabhu é mais próximo ainda. Mahaprabhu morava no Gambira, que é entre Siddhabaku e o templo do Senhor Jagannatha. Então, Namacharya Sri Haridas Thakura, ele recebia todo dia praçada, não só do Senhor Jagannatha, como de Mahaprabhu. E todo dia, quando Mahaprabhu ia se banhar no mar, no oceano, que tem em Puri, ele ia se banhar ao meio-dia. Todo dia, ao meio-dia, ele ia se banhar. Ele passava pela casa de Namacharya Sri Haridas Thakura, que é caminho. E é caminho também do nosso templo de Puri. O nosso templo de Puri fica no caminho onde Mahaprabhu passava todo dia para se banhar. Então, Namacharya Sri Haridas Thakura tinha uma proximidade muito grande com Mahaprabhu. E um dia, ele todo dia cantava a Japamala, como foi dito, né? Ele não parava, ele só honrava a praçada quando ele terminava as 300.000 vezes cantando o Santo Nome. Era o voto que ele fez. Ele não honrava a praçada antes. E um dia, Govinda Das, o servo de Mahaprabhu, ele foi lá levar a praçada e Haridas estava deitado na cama.
Ele estava deitado na cama, cantando bem baixinho. Ele cantava em voz bem alta o santo nome. Aquele dele estava lá. E aí Govinda Das falou para ele, você está doente? Ele falou, estou com a minha doença é na mente. Ele falou, estou com doença da mente. Hoje não consegui cantar as 300 mil vezes o santo nome. 3 laques. Cada laque é 100 mil vezes, né? E aí ele falou, não consegui. Aí ele pensou, ele falou, eu fiz um voto, eu não posso honrar a praçada antes de cantar essas 300 mil vezes. Mas Mahaprabhu mandou a praçada para mim. Ele ficou naquele dilema. Eu não cantei, o meu voto, né? Eu fiz o voto, mas eu não posso desonrar a praçada de Mahaprabhu. E aí ele comeu a praçada de Mahaprabhu, ele honrou a praçada, e Govinda Das voltou e contou para Mahaprabhu que ele estava doente. Mahaprabhu foi visitá-lo, porque morava bem próximo, foi lá e falou, o que você tem? Ele repetiu, eu estou com uma doença da mente. Eu não tenho nada no corpo, eu estou com doença. Hoje não consegui cantar 300 mil vezes. E aí Mahaprabhu falou para ele, mas você é muito idoso já, você não precisa, você é um devoto puro, você está liberado, você vai para o mundo transcendental, você não precisa cantar 300 mil vezes. E aí ele falou, pare de falar, ele falou, Maya vai me pegar. Ele falou para Mahaprabhu, pare de falar, eu gosto muito de você, eu sei que você gosta muito de mim, mas pare de falar. E aí ele falou, vou te fazer um pedido. E aí que entra o pedido dele para Mahaprabhu. O que ele pediu para Mahaprabhu? Ele falou, eu acompanhei você desde o momento que você apareceu, antes, né, na verdade. Ele que pediu para Mahaprabhu vir. Então ele pediu para Mahaprabhu vir, ele acompanhou o nascimento, o aparecimento de Mahaprabhu, todo o passatempo de Mahaprabhu infantil, de adolescente e de adulto. Ele acompanhou o sannyasi de Mahaprabhu, ele acompanhou tudo. Mahaprabhu recebeu sannyasi aos 24 anos, ele acompanhou a pregação de Mahaprabhu durante 6 anos, e depois ele ainda pediu para ir para Puri, para viver com Mahaprabhu. Ele falou, eu acompanhei tudo, mas eu não quero ver o seu lila do seu desaparecimento. Ele falou para Mahaprabhu, eu não quero ver o lila de você ir embora. E eu sei que isso está próximo, ele falou. Então eu não quero. Eu peço para você, para eu ir embora. Eu quero ir embora, ele queria abandonar o corpo, eu quero ir embora, cantando o seu nome, Sri Krishna Chaitanya, e com o seu pé no meu coração. Ele pediu isso para Mahaprabhu, e Mahaprabhu falou para ele, mas como que eu posso continuar o meu lila sem você? Como que é possível, desde o início, antes de nascer, aparecendo o lila todo com você, como que eu posso continuar o meu lila sem você? Ele falou, eu sou uma formiga. Eu sou uma formiga. Ele falou, se uma formiga morrer, ela abandonar o corpo, o seu lila vai continuar. Você não precisa de mim, eu sou uma formiga. Veja só a humildade desse devoto, o Vaishnava puro, né? E aí, Mahaprabhu falou, bom, se você quer, tudo que um devoto puro quer, Krishna faz. Mas o devoto puro não vai pedir nada material. Tudo que o devoto puro quer, Krishna faz. Tudo que o devoto puro oferece a Krishna, ele aceita. Nós não somos devotos puros. Então tem alguns casos de alguns devotos puros que ele fumava narguile, o devoto, e ele oferecia para Goranitai, e Goranitai aceitava o narguile. Mas nós não somos um devoto puro. As pessoas falam, eu vou no cinema, vou oferecer para Deus. Um devoto puro, se for no cinema, Deus aceita, mas e nós não. Então, Namacharya Sirahara Sakura, como era um devoto puro, ele é um devoto puro, Mahaprabhu falou, tudo que você pedir, Krishna vai te dar. Você é um devoto puro. E aí, ele foi embora. No dia seguinte, Mahaprabhu voltou para vê-lo. Ele continuava na cama. E Mahaprabhu virou e falou, e aí, como você está? Ele falou, você que sabe. Ele falou. E os devotos ficaram 2 horas cantando, fazendo um Harinama Sankirtan em volta dele. Ele estava deitado na cama. Os devotos que Mahaprabhu levou cantaram durante 2 horas. Mahaprabhu dançou também. Durante 2 horas eles ficaram fazendo Kirtan. E Namacharya Sirahara Sakura chamou Mahaprabhu, ele sentou na cama, ele puxou o pé de Mahaprabhu no seu coração, olhando para os olhos de Mahaprabhu, e Srila Govinda Maharaj fala, o Sri Chaitanya Charitamrita fala, que era como 2 abelhas olhando para o olho de Mahaprabhu,
ele olhando para o rosto de Mahaprabhu, ele cantou 3 vezes, Se Krishna Chaitanya, Se Krishna Chaitanya, Se Krishna Chaitanya. E ele fechou os olhos e abandonou o corpo. Então, essa é o abandono do corpo de um grande santo, Namacharya Silaharida Sakura. Krishna deixou ele fazer o que ele queria, o desejo dele foi cumprido. Imagina só a fortuna dele, vendo o Mahaprabhu, cantando o nome de Mahaprabhu, com o pé de Mahaprabhu no seu coração, e ele abandonou o corpo. Então, veja só também, Srila Siddhar Maharaj, Namacharya Silaharida Sakura, ele cantou a vida inteira, 300.000 vezes os nomes de Deus, Hare Krishna e Rama. E no final, as últimas 3 coisas que ele falou foi o nome de Mahaprabhu. Porque Mahaprabhu, a misericórdia, vem com Mahaprabhu, vem com Panchatattva. Então, Krishna, quando ele quer dar a misericórdia para nós, para o ser humano, ele vem na forma do Panchatattva, que é Mahaprabhu. A gente canta todo dia antes de cantar o Mahamantra Hare Krishna, toda a ronda, a gente canta Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Se Advaita Gadadara Shivasa Digora Bhaktavrinda. É Mahaprabhu, que é o próprio Deus, Nityananda Prabhu, irmão mais velho, Srinivasacharya, um devoto puro, Gadadhar Pandit, que é Shrimati Radharani, e Advaitacharya, que é o Mahavishnu. Então, ele veio dar a misericórdia, e Namacharya Silaharida Sakura cantou o nome de Mahaprabhu. Srila Siddhar Maharaj também, o fundador da nossa missão, no final, ele entregou a japamala dele para Srila Govinda Maharaj. Ele deu a japamala para Srila Govinda Maharaj e não cantou mais o Mahamantra Hare Krishna. Ele cantava somente Nitai Gora Haribo ou Doya Nitai Doya Gora, pedindo misericórdia para Mahaprabhu, para Nityananda Prabhu. Durante muito tempo ele fez isso. Ele cantou, tem gravações dele cantando dessa forma, da mesma forma que Srila Haridasa Thakur fazia, só que ele fez no último instante, e Srila Siddhar Maharaj fez durante um grande tempo isso. E aí foram questionar Srila Siddhar Maharaj por que ele estava fazendo isso, por que ele parou de cantar a Japamala. Ele falou, só Gora Nitai pode me salvar. Imagina, o devoto puro falar isso, né? Só Gora Nitai pode me salvar. Então, nosso caminho é Gora Nitai, nós somos servos de Mahaprabhu. E Namacharya Silaharida Sakura, servo de Mahaprabhu. Um servo puro. E quando aconteceu isso, dele abandonar o corpo, o que Mahaprabhu fez? Mahaprabhu era muito forte, muito grande, ele tinha mais de 2 metros de altura. Ele era mais forte, Mahaprabhu é mais forte do que Baladeva. Bala quer dizer força. Ele é mais forte que Baladeva. Ele levantou Namacharya Silaharida Sakura nos braços, ele pôs no colo e ficou dançando. Ele e os devotos dançando em êxtase, com um devoto puro que havia abandonado o corpo. E quando a pessoa abandona o corpo, a alma abandona o corpo, deve-se dar um banho no corpo. Deve-se dar um banho no corpo. E aí Mahaprabhu com os devotos levaram ele para o oceano, que não era longe, creio que 20 minutos andando, meia hora no máximo andando até o oceano onde ele estava. Banharam ele, todos banharam ele, e o próprio Mahaprabhu cavou, né, na costa, próximo da areia, ele cavou, próximo do mar, ele cavou ele mesmo, os devotos, e colocaram Namacharya Silaharida Sakura sentado na posição, que normalmente um guru genuíno, ele é enterrado dessa forma, não se crema um guru genuíno, ele é enterrado dessa forma, e aí ele colocou sal em volta, porque também se coloca sal em volta, né, do corpo de um guru, e depois colocaram bastante areia em volta tal, e cobriram e fizeram um monte por cima, assim, como se fosse o Samadhi Mandir dele. Como se fosse não, o Samadhi Mandir dele. Né? Então esse foi o pós-abandono do corpo, e Mahaprabhu falou, vamos fazer um festival para ele. Aí Mahaprabhu foi para Puri, em frente ao templo do Senhor Jagannatha, lá tem muita praçada, Mahaprabhu estendeu a altaria dele, de sannyasi. Altaria é aquele pano que eles usam aqui, né? Um pano comprido, é amarrado aqui no pescoço, e aí para fazer a coleta. Então eles pegam aquele pano e fazem a coleta. Mahaprabhu estendeu a altaria,
e os comerciantes da região colocaram muita praçada, e os devotos de Mahaprabhu, Swarupa Damodar, enfim, os devotos que estavam lá juntos também coletaram muita praçada e fizeram um festival, e o próprio Mahaprabhu, ele mesmo queria servir um por um, só que ele colocava 5 vezes o que a pessoa conseguia comer. Ele estava muito feliz, muito animado, ele colocava em êxtase, ele colocava 5 vezes o que a pessoa conseguia comer. Os devotos falaram para ele, vá se sentar, e ele se sentou e serviram Mahaprabhu, e assim foi o passatempo do abandono do corpo de Namacharya Srila Haridas Thakura. Tem mais detalhes, né? O Chaitanya Charitamrita conta mais detalhes, mas basicamente é isso, o abandono do corpo dele, um devoto puro, e o legado dele é cantar o santo nome. O legado de Namacharya Srila Haridas Thakura, por isso que ele é o Acharya do santo nome. O Acharya é aquele que ensina, por exemplo, como eu falei, e ele ensinou, por exemplo, o canto do santo nome. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele fez um comentário de um verso do Chaitanya Charitamrita, ele traduziu, ele comentou num verso, dizendo que aquele que não canta o número de voltas que o Guru orientou, que foi determinado para o devoto, ele está doente, mas com doença na mente, na alma. É uma pessoa doente. E nós todos, eu não canto o que o Guru falou todo dia, acho que a maioria aqui também não canta todo dia o que o Guru falou. Nós fizemos um voto para o Guru, mas nós não cumprimos esse voto todos os dias, como Namacharya Srila Haridas Thakura. Então nós estamos doentes, sim. Mas, quem veio no festival hoje, eu postei isso hoje, né? Não sei se vocês leram, logo no início do texto, que eu postei no grupo do Templo de São Paulo, é dito no Chaitanya Charitamrita que quem escutar esse passatempo, quem participar do festival hoje de desaparecimento de Namacharya Srila Haridas Thakura, nós vamos ter um próximo corpo para servir Deus, para servir Krishna. Então é muito auspicioso. Quem já participou do festival, quem futuramente for participar do festival, vai ganhar essa grande fortuna. Mas nós temos que ver a importância de cantar o santo nome. E tem um verso em Sloka que fala o seguinte, é muito conhecido também, o próprio Mahaprabhu falou, está no Sri Chaitanya Charitamrita, né? Harenama, Harenama, Harenamaiva Kevalan, Kalau Naseva, Naseva, Gatira Niatá. O que quer dizer isso? Não outra forma, não outra forma, não outra forma, se não cantar o santo nome, cantar o santo nome, cantar o santo nome em Kali Yuga. Não tem outra forma. Mas aí que está, cantar o santo nome, nós ainda não cantamos o santo nome. Ou nós fazemos Nama Parada, que é ofensa ao santo nome, ou nós fazemos Namabasa, que é a sombra do nome. Mas Haridas Thakura falou, Mahaprabhu perguntou para ele, como que as pessoas vão se libertar do mundo material? Como que vão sair do mundo material? Ele falou, através do Namabasa. Através da sombra do nome, você consegue sair do mundo material. Você não consegue ir para o mundo transcendental, mas com o Namabasa, a sombra do nome. E o que é Namabasa? Por exemplo, você bate a canela, a pé, sei lá, o dedinho, né? Tem uma cadeira aquelas de pé. Quem que já não fez isso, né? Pelo menos eu já fiz várias vezes. E você pega e bate o dedinho assim no pé da cadeira, dói pra caramba. Em vez de você xingar, você fala Hare Krishna. Ou você fala Goranga. Enfim, isso é Namabasa. Você está falando o nome, mas não para servir Deus. Você está falando o nome, a sombra do nome. Né? Você vai aprender a tocar mirdanga, você está cantando o santo nome de Deus. Você não está cantando o santo nome, você está aprendendo a tocar mirdanga. Então, isso é Namabasa. Tem 4 tipos de Namabasa. Eu não lembro tocar um instrumento. Enfim, é falar o nome de Deus sem querer servi-lo. Isso é Namabasa. Mas o Namabasa consegue te tirar do mundo material, mas não consegue te levar para o mundo transcendental. A única coisa que vai nos levar para o mundo transcendental é cantar o santo nome sem ofensas. E como que nós podemos cantar o santo nome sem ofensa? O que tira as ofensas de nós, os inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego? O que tira de nós isso é o serviço devocional. Seguir o Guru. O que o Guru fala,
você tem que seguir. Se o Guru mandar você ler o jornal, é serviço devocional. Se você ler o Chaitanya Charitamrita e o Guru não falou para você ler, não é serviço devocional. Srila Siddhar Maharaj falou, se você fala, vou para a Índia, eu quero ir para a Índia, né? Tem alguns que falam, eu quero ir para a Índia. Aí você vai para a Índia, mas você vai lá visitar a Índia. Você vai querer, eu quero ver todos os templos que tem na Índia. Eu quero isso. Isso daí não é serviço devocional. Isso, como diz Srila Siddhar Maharaj, é exercício para os olhos. Você está fazendo exercício para os olhos. Como quando você vai no museu, visitar um museu, você vai assistir uma peça de teatro, você vai assistir um filme, sei lá, isso é exercício para os olhos, não é devoção. Então, você ir para a Índia sem um Vaishnava ao lado, sem o Guru ter te orientado, isso não é serviço devocional. O ato é o mesmo, mas pode ser serviço ou não. E quando não é serviço devocional, vai produzir o quê? Karma, bom ou ruim? Porque o serviço devocional não produz karma, ele produz sukriti, fortuna espiritual. Mas o que não é serviço devocional, serviço a Maya, e quando você vai para a Índia para desfrutar, você vai para a Índia para fazer compra, para trazer um souvenir para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho, para tua esposa, isso daí não é devoção. Srila Charmara já falou isso também. Tem pessoas que no meio do parikrama, né? No meio do parikrama, a pessoa sai do parikrama quando Srila Charmara ou quem for está dando a palestra, o Harikata, a pessoa sai do parikrama e vai na lojinha lá comprar as coisas para trazer para a família, para o neto. Isso não é devoção. Então a gente tem que compreender isso. E hoje é um dia muito especial para nós. E eu fico feliz que vocês estão aqui hoje participando presencialmente. Temos aqui o Panchatattva Prabhu, o Vijayaksha Prabhu e o Raghunanda Prabhu conosco hoje. Tem algumas pessoas também assistindo aqui, né? Tem que ter uma fortuna espiritual também para participar do festival. Se a pessoa não tem a fortuna espiritual, ela não participa do festival. Tudo está no controle deles. A gente acha que a gente controla. Eu quero ir, ou eu não quero ir. Não, não está no nosso controle. Quem está aqui é porque Namacharya Srila Sakura quis que vocês estivessem aqui. A personalidade que ontem, por exemplo, foi o aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele quis somente que uma pessoa estranha estivesse aqui ontem. Né? Só veio uma estranha, que eu digo que nunca tinha vindo no programa no templo. Né? Eles que controlam tudo, não somos nós. Vocês têm alguma pergunta sobre o Lila, ou sobre qualquer coisa, sobre Mahamantra, sobre... enfim. Não? Nós temos que cantar 2 canções hoje de desaparecimento. Eu acho que está na página 142 do livro, se eu não me engano. Vamos procurar aqui. Eibaro Corona Coro. E a outra é... deixa eu ver aqui se é isso. Dhyamila Premadama é uma delas, 143. E Eibaro Corona Coro é 144. Então, vamos cantar todos juntos essa canção no dia de desaparecimento. Por que vamos cantar as 2 hoje? A primeira aqui, Eibaro Coruna Coro, ela é uma canção para os associados de Mahaprabhu. Então, quando desaparece um associado de Mahaprabhu, nós cantamos ela. A outra, da outra página, é para o dia do desaparecimento de grandes Vaishnavas, de Vaishnavas realmente. Então, hoje, como ele é os 2, nós vamos cantar as 2. Só um minutinho aqui para eu achar. Oi? 143. Começa... Dhyamila Premadama, começa a canção. Deixa eu procurar aqui, e aí nós já começamos. Dhyamila Premadana Karuna
Vamos para a próxima página.
Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Quer cantar, Vijay? Página 60 do livro grande. Nama Sankirtan. Hari Harai Nama Krishna Gadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Gadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shrimadu Sudhara. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chara.
Vasavi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Vandana. Jaha Hote Vignana Javista Purana. Jai Gosai Chara Muni Taradasa. Sansabara Padare Mura Panchagrasa. Tadera Charana Sevi Bhakta Samivasa. Janame Janame Mora Eya Vilasa. Jai Gosai Jave Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Lolo Hari Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Pade Majayamana. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kore Marutamagasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Temos aqui conosco hoje a Vishaka Devidasi, da Costa Rica, a Ana Purna Devidasi, que mora na Noruega, Dharmendra Gopi também conosco, a Malini Devidasi, de Araraquara, e se tiver mais alguém aqui que não quis se identificar, eu agradeço a presença de todos, vocês que estão aqui também, hoje presencialmente. Desculpe alguma ofensa durante a transmissão. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Amanhã é Purnima, a lua cheia. Amanhã termina o mês dos festivais, esse mês longo, como eu disse no calendário. O mês longo de festivais termina amanhã. E amanhã, às 7 horas da manhã, começaremos o programa da manhã com Mangal Arati. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam.